Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Quem vos fala é o pastor Biratã. Querido, nesta noite eu quero falar a respeito de alguns posicionamentos que algumas pessoas estão tomando no Facebook a respeito dos posicionamentos políticos de outras pessoas, de outros cristãos. Por exemplo, algumas pessoas me questionaram: você está batendo palmas para um homem que xinga palavrões. Estou. Eu não estou batendo palmas para os palavrões que ele está falando. Eu estou batendo palmas para um homem que desde antes de ser presidente, desde a campanha, sempre xingou palavrão, mas sempre demonstrou ser autêntico. Se ele xinga palavrão ou não, cada um dará conta de si. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Eu fico olhando a hipocrisia, porque algumas pessoas falam, quando você abre a boca e denuncia o pecado dentro da igreja, aí eles colocam assim: olha, não julgueis para não ser julgado. Só quem pode julgar é Deus, cuidado. Aí dentro da igreja, em alguns casos, aí você tem que acobertar o pecado de líderes que são idolatrados por alguns crentes. Aí você não pode falar. Se você falar que tal pastor é vagabundo porque fica explorando as pessoas, aí você está tocando no dito de Deus. Cuidado, Deus vai pesar a mão, você vai para o inferno, você está julgando. Olhe para si primeiro. Aí eles não aplicam isso no geral. Eles não aplicam isso de forma honesta. Isso se aplica apenas a alguns casos, alguns poucos casos. No caso do presidente, quem não gosta do presidente tende a usar texto bíblico e fica acusando os evangélicos de não serem evangélicos, de não serem cristãos autênticos, porque estão defendendo um homem que xinga palavrão. Cara, tem aí cristão, geralmente as pessoas que falam isso aí, eles são loucos, certo? É a palavra mais honesta que eu posso usar para eles, porque eu não vou chamar de burro, porque isso vai além da burrice, certo? Então eu chamo de louco. Porque um crente que está tentando me condenar a minha atitude de apoiar o presidente da República, certo? Porque ele xingou palavrão numa reunião de ministério. Não era uma reunião de ministério evangélico, de ministério eclesiástico, era uma reunião mundana, era uma reunião de ministério político. Eu achei que foi pouco palavrão, pensei que fosse ter uns 100 palavrões diferentes. Pensei até que algumas pessoas iam aprender palavrões novos para pôr no seu dicionário diário. Mas não, falou palavrões que nós estamos cansados de ouvir e alguns crentes até de falar. Eu fico pensando: pastor, mas nós somos evangélicos e vocês falam tanto de moralidade, e por que vocês aplaudem uma coisa dessa? Eu não estou aplaudindo os palavrões, mas eu fico pensando, uma pessoa, porque algumas pessoas que criticaram a minha postagem a respeito do vídeo do Bolsonaro, a respeito dos palavrões lá que ele soltou e tal, eu fico pensando, uma pessoa que lê 50 tons de cinza, certo? Ela tem o direito de falar de moralidade? Leu 50 tons de cinza, gostou, leu 2, leu 3, ela está falando de moralidade por quê? Uma pessoa que assiste novela da Globo, que em horário nobre tem homem chupando homem, me perdoa a expressão, mas a expressão correta, homem lambendo homem, em novela da Rede Globo, mulher lambendo mulher, aí isso aí pode. Aí o crente aplaude, o crente assiste, porque é novela. Tem uns que até tá assistindo a novela, tá queimado em nome de Jesus, e continua assistindo. Aí isso aí pode. Isso aí não é pecado, isso aí não é anticristianismo. Anticristianismo é você apoiar alguém que você acredita que está fazendo um bom governo, mas porque essa pessoa xingou palavrão, você tem que deixar de seguir ela porque você é muito santo, você tem um ouvido santo. Santo, você não pode ouvir palavrão. Gente, deixa de infantilidade. Deixa de ser ridículo. Toma vergonha nessa cara. Eu quero que você me diga o seguinte: você tem alguma outra opção política para a presidência da República? Gostaria que alguém me mostrasse um cenário político, alguém aqui. Alguém vai falar assim: o Cabo Daciolo. Gente, se o Cabo Daciolo estivesse hoje no lugar do Bolsonaro, ele já teria saído do poder. Já teriam tirado ele do poder, com certeza. Com certeza já teriam tirado ele do poder. E ele sofreria muito mais perseguição do que o Bolsonaro. E outra coisa, ele com certeza iria deixar de cumprir muita coisa que ele prometeu, porque se nós observarmos direitinho, o STF, a Câmara dos Deputados, o Congresso, não deixa o presidente trabalhar. Acho que nunca esteve tão claro
aos nossos olhos como está hoje, que quem impede o país de crescer, às vezes, não é o presidente que é mau, é o Congresso, é o STF, é o Senado, formado por corruptos que, se não forem acalentados na sua ganância, eles não apoiam o presidente. Então isso está mais do que claro. Agora, o meu problema não é com o STF, não é com o presidente da Câmara, sabe, o presidente do Executivo, do Parlamento, não é com os parlamentares, não é com os governadores corruptos, não. O meu problema aqui é com o crente que fica conversando besteira na internet, que fica fazendo discursinho de santidade em cima da postagem do outro, porque apoiou um presidente que xinga palavrão. Rapaz, tem crente aí que apoia maconheiro, rapaz. Aí tem gente que nem crente é. Hoje mesmo uma pessoa falou, por isso que eu larguei esse negócio de religião. Se você largou, minha querida, que moral você tem para questionar? Se você largou, que direito você tem de falar alguma coisa? Aí a pessoa entra no Facebook da pessoa que está criticando a sua postagem e você vê lá a pessoa curtindo funk. Aí eu falo, velho, tem música que fala mais palavrão que funk. A pessoa está ouvindo funk, mas o presidente não pode falar palavrão. Eu não concordo com os palavrões. Eu não concordo com algumas coisas que ele fala que nem são palavrões, mas não concordo com algumas colocações que o presidente Jair Bolsonaro faz, porque eu não sou obrigado a concordar com tudo, nem com ele, nem com ninguém. Eu concordo com o que eu concordo. E eu tenho que ter meu embasamento para concordar ou discordar. E até aqui o que eu tenho de embasamento gritante é para concordar com ele, não é para discordar. Eu não tenho que discordar do presidente, simplesmente porque ele xinga palavrão, porque ele fala de coisas que não são cristãs. Eu não votei num pastor para assumir uma igreja, eu votei num presidente da república, ainda que ele fosse pastor de igreja evangélica, eu votei nele como presidente, não votei como pastor de igreja evangélica. Certo? Vocês vão ver uma musiquinha de fundo aí, gente, por favor, não é minha não, tá? É o vizinho que hoje resolveu curtir uma sofrência, sabe? E tá um pouco alto o som, mas glória a Deus, deixa ele divertir, ele merece. Então, meus queridos, eu queria que vocês compreendessem isso. Respeita o direito de postagem das outras pessoas. Você pode comentar, claro, tá lá para comentar. Pode comentar à vontade, não tem problema. Pode me chamar de gado, do que quiser, eu não ligo não. O que eu acho incoerente é um crente fazer isso. O que é que você defende, crente, se você não defende o governo do presidente Jair Bolsonaro? Você vai defender a legalização do aborto, certo? Aquela ideia de que uma criança de 12 anos de idade pode ir ao médico sem consentimento dos pais e pedir para mudar de sexo, certo? Isso é projeto de lei que estava sendo votado. Se vocês deram uma pesquisadinha aí no Google, no YouTube, pode pesquisar, e se falar que é mentira, eu vou buscar a fonte e vou apresentar para vocês, certo? Vocês vão ficar a favor do comunismo entrar no Brasil e dominar de vez? Porque a intenção da maioria desses governadores que se levantaram contra o presidente é essa, é fazer com que a China venha aqui e compre tudo o que quiser, certo? A China mandou o vírus para o planeta, agora quer mandar máscara. Agora os governadores, o pessoal responsável pela saúde nos estados estão indo buscar respiradores que nem funcionam. Queridos, por favor, vamos abrir os olhos. A Bíblia fala que você tem que ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Deixa de ser Maria vai com as outras, deixa de ser papagaio de pirata. Eu já disse isso antes, vou repetir. Deus chamou você para ser uma voz, não para ser um eco. Para de ficar repetindo o que os outros falam. Começa a observar a situação, acorda, tenha discernimento. Você lê Bíblia, você vai à igreja, você assiste culto, você ouve pregação. Eu sei que tem pastor por aí que está fazendo a mesma loucura, apoiando o comunismo. Tem pastor aí orando para o presidente da república morrer. Aí você quer julgar que um homem que xinga palavrão, ele merece menos respeito que um pastor que ora para ele morrer? Pelo amor de Deus, aí, por favor. Para com essa ignorância, começa a acordar, abre os olhos, igreja. Presta atenção no que está acontecendo no mundo, presta atenção no que está acontecendo ao redor de você, deixa de ser idiota. Para de apoiar esse povo de esquerda, porque eles não são de confiança em lugar nenhum do planeta onde eles estão. Raciocina comigo, gente. Tira essa ideia da cabeça, por favor. Vamos nos concentrar na ideia de que nós precisamos que o Brasil cresça. E para o Brasil crescer, não vai ser apertando o presidente, pedindo ele de governar, pedindo o impeachment dele, não. Para o Brasil crescer, vai ser necessário que nós apoiemos o presidente e vejamos o que de fato ele quer fazer no país.
porque não estão deixando ele fazer. Não estão deixando. É claro que eu vejo que na rede social tem mais apoio ao presidente que desapoio. Isso é um ponto positivo. O pessoal coloca uma postagem lá tentando denegrir a imagem do presidente, fica ela e mais 3 pessoas falando a mesma coisa, repetindo, parece que ele é Ctrl-C, Ctrl-V. Enquanto tem um monte de outras pessoas defendendo o presidente. O presidente é o primeiro presidente da história, acho que do planeta, que no meio de uma crise consegue crescer tanto nas pesquisas. Aí vem a Rede Globo e fala dos palavrões que o presidente falou. Gente, era uma reunião fechada, isso não era para chegar ao conhecimento de ninguém. Agora imagina as novelas que são pré-fabricadas, são pré-elaboradas e passam em horário nobre. Malhação, tem cenas terríveis, novela das 6, das 8, das 10, minissérie. Certo? Aí eu fico olhando, você vai no YouTube e você vai observar que tem crente batendo palma para as coisas que o Danilo Gentili fala. Danilo Gentili fala um monte de palavrão no programa dele, tem crente que assiste. Eu assisto. Agora eu vou deixar de assistir o programa do Danilo Gentili porque ele fala palavrão? Tem outras coisas no programa dele que são muito aproveitáveis. Aí eu vou parar de assistir porque ele fala palavrão. Vou deixar de ter conhecimento, vou deixar de adquirir conhecimento, vou deixar de ver uma coisa que vai me dar um certo direcionamento, que vai abrir meus olhos sobre alguma coisa, porque alguém falou palavrão. Quer dizer, o palavrão vai ser uma barreira, vai ser um impedimento para que eu adquira conhecimento, para que eu tenha conhecimento das coisas. Então você vai para uma sala de aula, se o professor falar um palavrão, você vai sair e deixar a faculdade, porque porque aquele professor chega muito, o professor de filosofia fala muito palavrão, o professor de sociologia fala muito palavrão, o professor de história fala muito palavrão. Eu vou sair. Não vou mais fazer faculdade, porque alguém falou palavrão. E eu fico olhando, gente, é o seguinte, a hipocrisia. Tem gente que fala coisa pior em casa, quando ninguém está olhando. Para. Os palavrões do presidente não são mais graves que os vídeos pornôs que alguns de vocês veem escondido? Não são piores do que os desejos que vocês guardam secretamente dentro de vocês? Gente, vai julgar o presidente que ele xingou palavrão? Ele foi eleito, todo mundo sabendo que ele xingava palavrão, votado nele assim mesmo, o homem xingava, era muito palavrão, parou até de xingar em público. Ele xingava era em público. E agora querem tirar pedra no presidente da República por causa de palavrão. Gente, a fita lá era para acusar ele de corrupção, de uma série de coisas, não conseguiram achar nada, acharam os palavrões. Então, por favor, gente, abre os olhos. Para de ser Maria vai com as outras. Compreenda uma coisa, a esquerda nunca mais vai chegar ao poder no Brasil. Acabou. Nunca mais a esquerda assume o poder no Brasil. Acabou. Acabou para o comunismo no Brasil. É o fim. Entenderam? Entenderam? Acabou. A religião de Satanás não vai assumir a nação brasileira. Ela pode assumir onde ela quiser. Aqui no Brasil, não. Nós não vamos deixar. Nós vamos orar. Nós vamos quebrar o pau. Aí vem aquela coisa assim, você viu o pastor, o discurso de ódio dele? Onde é que está o ódio? Onde é que está o ódio? É eu que tenho ódio? Ou foi um governo de esquerda corrupto? Aí vai dizer assim, pastor, mas o estudo de vocês é falar do passado, querido. Um povo que não conhece o seu passado não pode avaliar o seu presente e nem planejar o seu futuro. Você tem que conhecer o seu passado para avaliar o seu presente e planejar o seu futuro. Pensa nisso. Para com essa ignorância. O presente que nós estamos vivendo hoje é reflexo de um passado miserável que tivemos com outros governos. E agora temos finalmente um presidente que não tem nenhuma acusação, é ficha limpa, não tem nenhuma acusação de corrupção. Ficam tentando inventar, atrasando a vida do homem com um monte de acusação. Toda acusação que faz, o homem tira de letra. Toda acusação que fizeram até hoje contra o presidente Jair Bolsonaro, não houve prova, não houve resultado nenhum. Essa agora foi o Moro que... Gente, parou para... Eu pensei que o Moro estava falando a verdade. Eu falei, gente, finalmente alguém descobriu alguma coisa contra o Bolsonaro, agora fazer o quê, né? Vamos esperar ele se pronunciar, vamos esperar abrir as provas e dar a cara para bater. Se ele errou, vou dar a cara para bater. Agora, eu, porque sou pastor evangélico, porque sou cristão, vou condenar o presidente da República, vou retirar o meu apoio porque ele xingou palavrão? Sendo que durante anos aí nós alimentamos um monte de líderes evangélicos, ladrões, corruptos, prostitutos, estupradores, que passaram por dentro da nossa igreja.
Quando eu falo nossa igreja, eu falo da igreja cristã no geral. Um monte de padres pedófilos, um monte de coisas horríveis que já aconteceram no meio da instituição cristã. Aí você quer falar de um presidente que xinga palavrão? E um detalhe, coisas que ainda acontecem em nosso meio e nós não podemos falar nada porque se falar, tá tocando um ungido de Deus. Silêncio. Toma vergonha na cara, rapaz. Vira homem, vira mulher. Sai desse mimimi. Deixa o mimimi pro pessoal da esquerda. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou de esquerda. Então você precisa nascer de novo. Você não nasceu de novo ainda. Ah, então quer impor? Não quero impor nada. Eu quero que você compreenda que o comunismo foi a pior desgraça para o cristianismo na história. E é até hoje. Olha a China derrubando igreja, proibindo culto online, proibindo live de culto, certo? A Venezuela, a Coreia do Norte. É só vocês olharem, meus queridos. Não é eu que estou inventando, isso é fato, e contra fato não há argumento. Abre os olhos, deixa de ser marionete. Para com isso, gente. Poxa, está na hora de acordar. Desperta tu que dormes. Eu conto com você, para vocês fazerem uma avaliação melhor do que está acontecendo. E se você não quiser mudar seu posicionamento com relação ao presidente, eu não discordo, é um direito seu. Mas faça isso com coerência. Questione com inteligência. Para de agir como um burro falante. Comece a agir com competência e com coerência. Comece a observar melhor os fatos para fazer a sua crítica. Teve uma irmã que fez uma crítica, poxa, eu gostei. Ela falou assim, ó, eu odeio esse homem. Eu falei assim, irmã, para mim está sendo um bom presidente. Ela falou assim, pois é, mas teve uma situação assim, eu fui pesquisar e ela estava falando a verdade. Eu fiz, eu gostei do questionamento dela. O presidente teve um motivo junto com o Congresso para fazer algumas mudanças. E algumas pessoas terminaram sendo atingidas de forma negativa com essas mudanças. Então, ela tem razão, ela foi atingida diretamente. Ela tem toda a razão de falar. Ela tem toda a razão de não gostar. Talvez ela tenha usado a expressão, eu não gosto desse cara. Mas no conhecimento dela, no limite de conhecimento dela, ela atribuía ao presidente diretamente o problema, mas não foi. Foi algo votado e aprovado, entendeu? Pelo Congresso. Então, meus queridos, olha só. Fica aqui a minha indignação, novamente, com os crentes que apoiam o governo de esquerda. Em nome de Jesus, muda seu posicionamento. Se prepara melhor para um debate com relação a defender esquerda ou direita. Se prepara melhor no conhecimento da história da igreja para você parar de defender um grupo corrupto como é o comunismo em si. Um grupo que vai denegrir a palavra da fé. Um grupo que vai destruir os templos. Um grupo que vai tirar o seu direito de adorar a Deus. Por favor, comece a pensar melhor. Amém? Deus vos abençoe e te dê uma boa noite em nome de Jesus.